E o Senhor, Ele ministrou muito profundo comigo acerca dessa série, onde nós ouvimos o Senhor de diversas formas. E quando eu estava sendo ministrado, o Espírito Santo me levou a uma compreensão científica, que todos nós já conhecemos. O gelo, na sua forma comum, no seu estado sólido, é duro e frio. Porém, a composição do gelo, e isso me deixou bem intrigado, não porque eu não conhecia, mas porque o Espírito Santo acionou minha memória. A composição do gelo é a mesma da água. H2O. A composição do gelo é a mesma da água. Porém, o gelo não se torna gelo sozinho, sem o seu estado inicial líquido. Sem o seu estado inicial líquido. O que muda quando a água se torna sólido, o líquido se torna sólido, não é a sua composição, sua essência, é o seu estado. Não é a essência que mudou, é o seu estado. Você percebe que o estado inicial, eu te expliquei, era água, líquido. Mas para ela se tornar gelo, ela tem que passar por uma pressão negativa. Qual é o nome da pressão que ela passa? Pressão negativa. Ela passa por uma pressão negativa. E por ela ser condicionada a uma pressão negativa, aquilo que era líquido se torna sólido. Porém, a sua composição é a mesma, H2O, do mesmo jeito. E assim que o Espírito Santo de Deus foi ministrando isso a mim e a você, nessas poucas palavras, você vai entender por que ele quis falar que o mês de abril nós iríamos ministrar sobre uma era de gelo. Isso é o que acontece conosco. No início de tudo, no início do nosso casamento, no início da faculdade, no início dos nossos relacionamentos com Deus, nos relacionamentos que nós temos comum, nós sempre somos líquido, flexível, suave, deixamos correr tranquilo. Mas com o decurso do tempo, com as experiências que vamos tendo, nós somos condicionados a uma pressão negativa. E essa pressão negativa, ela altera o nosso estado. Então o nosso casamento não se torna melhor com o tempo por causa da pressão negativa que recebemos. Nada se torna melhor com o tempo quando ele passa por pressões negativas, emoções negativas. Todos nós, e acredite no que eu estou te dizendo, todos nós, sem exceção, estamos passando por constantes transformações. Todos nós estamos passando por constantes transformações. Isso é algo comum. Mas existe algo em mim e em você que não altera, que é a nossa composição. Por mais que o nosso estado tenha mudado por causa das experiências negativas que tivemos, por causa das tristezas que tivemos, das angústias que tivemos, a nossa essência ela deve continuar a mesma. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Se você parar para pensar, é lógico que você vai ver, você está casado com a mesma pessoa, mas essa pessoa não tem mais as mesmas características. Você está envolvido num trabalho, e esse trabalho está com as mesmas pessoas, mas aquelas pessoas não estão mais com as mesmas características. Não foram as pessoas que mudaram a sua essência, mas a pressão negativa que tiveram mudaram o estado em que elas estão e as suas principais características. O nome disso é endurecer o coração. Por diversas formas você vai ouvir, vai ler, que esse gelo representa dentro da Bíblia corações endurecidos.
pessoas que se tornaram frias, calculistas, não decidem mais com um olhar de misericórdia, mas tomam suas decisões pelo simples fato de estarem enraizados ou amargurados, literalmente, por causa das pressões negativas que tiveram. A Bíblia vai dizer para mim e para você no livro de Hebreus, capítulo de número 3, versículo de número 7 e o versículo de número 8, de número 3, versículo de número 7 e o versículo de número 8, ele vai dizer assim: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, versículo 8, todos juntos, não endureçam como na rebelião, durante o tempo de... Você percebe que o coração se endureceu por causa do quê? Do tempo de provação no deserto. E por causa desse período de provação se tornaram pessoas o quê? Rebeldes, com o coração endurecidos. Quando nós começamos a dizer e a falar sobre essa caminhada, você vai lembrar lá de novo que no início, antes de uma água se transformar num gelo, antes de passar por uma pressão negativa, ela era líquida, suave, flexível. Mas por causa das pressões negativas, ela se tornou o quê? Sólida, fria, gelada. Quando você pega o povo de Israel, da mesma forma, quando eles saem do Egito, eles saem cantando, glorificando a Deus. Mas quando eles chegam no Mar Vermelho, e eles olham para trás e enxergam o exército de Faraó, a primeira coisa que eles fazem é o quê? Duvidar do Deus que os libertou do Egito. Mais uma vez, eles vão abrir, o Mar Vermelho se abre, Deus vai fazer com que aquele povo atravesse ali. Lá na frente, falta o quê? Falta água. O povo reclama, o povo murmura, pressão negativa. Mais um pouco lá na frente, falta o quê? Falta comida. E cada hora que passa vai faltando uma coisa, mas são essas pressões negativas que faz com que eles comecem a entender que eles não estavam prontos para entrar na terra prometida. Quando você vai ler essa mesma referência, olha o tanto que o Espírito Santo é educado. Ouçam, não fechem os ouvidos como na revolta amarga. Ele está falando do povo quando passou pelas pressões negativas. O tempo de provação no deserto. Ainda que eles tivessem observado o meu trabalho, diz o Senhor, por 40 anos, seus antepassados não me permitiram agir do meu modo, e muitas vezes testaram a minha paciência. Fui provocado, muito provocado. Eu disse, o coração deles nunca vai estar comigo. Eles se recusam a andar nos meus caminhos. Irritado, jurei, eles nunca vão chegar ao destino. Nunca vão conseguir se sentar e descansar. O coração endurecido deles fez com que eles não chegassem ao lugar que Deus tinha proposto para eles, embora essa não era a vontade de Deus. O coração endurecido deles fez com que eles nunca tivessem dias de descanso e nunca conseguissem chegar no destino deles, porque o que nos dá alívio é quando a gente bate meta, quando a gente chega no lugar onde nós planejamos estar. Quando nós não conseguimos chegar ao lugar onde nós decidimos estar, era o alvo, nós começamos a ficar angustiados, amargurados, isso nos frustra constantemente. E o que não fez esse povo alcançar o objetivo deles foi exatamente porque o coração deles endureceram. Agora entenda, Deus agora não vai mais falar por meio da carta aos Hebreus para os hebreus, agora ele vai falar conosco, a geração da nova aliança. Isso foi lá para o povo de Israel, agora ele vai falar algo para mim e para você. Veja bem o que ele vai te dizer, e eu quero que você guarde isso no teu coração, no versículo 12 ao 14. Você pode ler comigo bem alto, todos juntos. Ele diz, portanto, amigos, olha, já começou, mudou a linguagem. Portanto,
amigos, vigiem seus caminhos. Certifique-se de que não haja descrença maligna rondando e que possa desviá-los do caminho, afastando-se do Deus vivo. Observe em si mesmo se não há dentro de você uma descrença maligna que está rondando o teu coração. Por quê? Por causa das pressões negativas que eu tenho recebido. O que está mudando o seu estado e o que está endurecendo o teu coração é exatamente isso. Cara, e você vai ler, e ele diz assim, olha, pois enquanto ainda é o hoje de Deus, ele diz, vigiem um ao outro, para que o pecado não os adormeça. Ele vai te dizer uma característica clara de alguém que é frio e calculista. É alguém insensível, descrente, que perdeu a motivação e a fé. Característica clara de alguém que está com o coração endurecido. Só que esse termo que ele vai entrar agora, eu queria que você lesse comigo, ele vai falar exatamente daquilo que eu te disse desde o início. Vamos ler bem alto, mas com muita voz mesmo. Ele diz assim, olha, se pudermos manter a firmeza no ponto em que começamos, é o bastante para estar com Cristo por todo caminho. Por isso que João, quando ele escreve a carta aos Apocalipse, ele escreve o Apocalipse e escreve as 7 cartas às igrejas da Ásia, ele vai te dizer assim, lembra-te, pois, de onde caístes e volte ao teu primeiro amor. E aí você olha o hebreu dizendo exatamente isso. Se pudermos manter a firmeza no ponto em que começamos, é o bastante para estar com Cristo por todo caminho. Estas palavras soam em nossos ouvidos. Aí ele mais uma vez repete aquela informação que eu te disse. Hoje, por favor, ouçam, não fechem os seus ouvidos, como na revolta amarga. Talvez você veja aqui hoje forçado, cara. Isso acontece muito. Talvez você veja aqui hoje forçado, mas talvez na sua mente você veio forçado. Mas hoje o Senhor, Ele olha para mim e para você e disse, eu vim aqui e eu marquei esse dia para conversar com você. Não endureça o teu coração, porque há muitos meses eu tenho esperado você para a gente conversar. Você pode andar por muitos lugares, mas nenhum lugar é tão bom quanto estar com o seu Deus. Você precisa compreender isso com clareza. Sabe, uma das coisas que eu me recordo claramente nisso é que o gelo e a água, a diferença do gelo e da água não está na sua composição, continua sendo H2O da mesma forma, mas está no seu estado. E é tão impressionante que a gente não tem o autor conhecido, embora há sim uma doutrina majoritária que diz que quem escreveu a carta aos Hebreus foi Apolo. Ele diz, se vocês se mantiverem a firmeza no ponto em que vocês começaram, se vocês conseguirem fazer isso, ele está dizendo, isso é o bastante para você passar a vida inteira com Cristo. Se você conseguir manter a chama do seu casamento acesa como era no início, isso é o bastante para você ter um casamento saudável para o resto da vida. Se você conseguir manter os seus relacionamentos estáveis, felizes, como era no início, isso é suficiente para você manter isso para o resto da vida. O que Apolo está dizendo para mim na carta é, cara, tudo mudou quando o seu coração se tornou duro, endurecido. Quando você começa a caminhar um pouco mais na palavra, sabe, você vai ler o que diz Provérbios. Olha o que Provérbios capítulo 28, versículo de número 14, vai falar para mim e para você. Provérbios de número capítulo 28, e o versículo de número 14,
Vamos ler juntos? Bem alto, bem forte. Diz assim, olha. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor. Contínuo. Não altera. Ele diz, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Posso te dizer uma coisa? Você não vai ganhar nada se revoltando com tudo e com todos. Você só vai perder. Sabe por quê? Porque quem te fez você no estágio inicial. Foram as circunstâncias que foram alterando você. Pastor, agora eu estou entendendo. Poxa, agora que eu fui compreendendo o que está acontecendo comigo. Então deixa eu te explicar uma coisa. Desde o início o texto mais claro que falou foi: ouçam a voz de Deus e não endureçam seu coração. Repete isso comigo. Eu vou ouvir a voz de Deus e não vou endurecer o meu coração. Você pode repetir isso mais uma vez, bem alto, todos juntos, 1, 2, 3 e... Tópico 1. Vamos ler comigo? Você vai saber disso aqui com toda tranquilidade. A desgraça que caiu, Caim, por endurecer o seu coração quando Deus falava com ele. Presta bastante atenção nisso. Lá na versão A Mensagem, livro de Gênesis, capítulo 3, na versão A Mensagem, você e eu já conhecemos a história de Caim e Abel, que Caim matou Abel. Mas existem uns detalhes ali que mexem muito comigo e com você. O que aconteceu entre Caim e Deus, antes de Caim matar Abel? É isso que mexe muito comigo. O que aconteceu entre Caim e Deus, antes de Caim matar o seu irmão Abel? Preste bastante atenção. Vamos juntos, bem alto, com toda alegria. Diz assim: o tempo passou, Caim apresentou ao Eterno uma oferta tirada da sua produção agrícola. Abel também apresentou uma oferta, mas tirou-a dos primeiros animais nascidos em seu rebanho. Carne de primeira qualidade. O Eterno gostou de Abel e de sua oferta, mas Caim e a oferta que ele havia trazido não foram aprovados por Deus. Com isso, ele ficou indignado e irritado. Na cabeça de Caim, Deus deveria aceitar a sua oferta da mesma forma que aceitou a oferta de quem? De Abel. Na cabeça de Caim ele tem que agir igual com todo mundo. E não é assim que funciona com Deus. Deus não é um ser que ele é padronizado. Ele tem multiformas. E olha que coisa louca. Versículo de número 6. Mas o Eterno disse a Caim: por que toda essa indignação? Percebe que Deus foi falar com Caim? Mesmo ele estando indignado, mesmo ele estando irritado, Deus foi falar com Caim. Mas o Eterno disse a Caim, não foi Caim que disse ao Eterno. Por que toda essa indignação? Por que você está irritado? Se você agir de maneira correta, será aceito. Mas se não agir direito, o pecado está à sua espera, pronto para atacá-lo. Ele ainda faz um detalhe: está bem perto e pode agarrá-lo. Mas você é quem deve dominar o pecado. Deus olha para Caim e fala assim: o que está no teu coração é o desejo de matar teu irmão. Você já decidiu, você já planejou, já está tudo claro. Deus está dizendo para Caim isso. Mas você pode resisti-lo. Mas você pode resisti-lo. Caim fez o que, querido? Ele abriu o coração ou ele endureceu o coração? Não te ouvi. Ele abriu o coração ou ele endureceu o coração? Ele endureceu o coração.
E olha a característica de alguém quando está com o coração endurecido, versículo de número 8. Olha a característica de alguém que está com o coração endurecido, versículo de número 8. Vamos ler juntos? Caim discutiu. Tópico 2. Essa geração que anda com Cristo tem uma característica, a decepção. Ouça o que eu vou te dizer. A decepção não resolvida, tópico 2. O que acontece? E nos impede de ver Jesus andando. Mais uma vez, a decepção não resolvida endurece o nosso coração e nos impede de ver Jesus. Quando Jesus veio, ele veio e trouxe esperança a Israel. Logo, todos começaram a dizer: é este o homem que vai nos tirar do governo romano. É este o homem que vai iniciar uma revolução e nos tirar do governo romano. Esse era o olhar natural, de libertação, de revolta. Porém, o Império Romano, alinhado à igreja da época, decidem crucificar Jesus. No terceiro dia, após a crucificação, Jesus ele se apresenta a 2 discípulos de forma indireta. Um se chamava Cleopas. E o outro discípulo, a Bíblia não menciona o nome dele. Mas ouça o que eu vou te dizer. Olha o que acontece quando Jesus se apresenta para conversar com essas pessoas. Como o coração delas estava. Presta atenção no que eu vou te dizer. Leia comigo no livro de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo de número 13. Livro de Lucas, capítulo de número 24, a partir do versículo de número 13. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler juntos? Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para o povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém, onde Jesus tinha sido crucificado do lado de fora de Jerusalém. 14. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido, a forma como Jesus foi crucificado e morto. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Versículo 16, vamos ler bem alto. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecer. Lá na frente você descobre por quê. Versículo 17. Jesus lhe perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com rostos entristecidos. 18. Um deles, chamado Cleopas, perguntou: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? 19. Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta. Vamos ver quais qualidades eles enumeram. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Versículo 20. Porém, os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Eles estão falando para o próprio Jesus. 21. Agora vem o motivo da decepção. Vamos ler bem alto? 21, todos juntos? E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Nós esperávamos que ele traria libertação à nação de Israel. A decepção não permitiu que eles reconhecessem Jesus. Não era aquilo que eles esperavam de Jesus. Não era aquilo que eles esperavam de Jesus. Olha, né? Isso acontece muito com a gente, não acontece? Não era isso que eu esperava que Deus fizesse. Não era essa resposta que eu esperava que Deus me desse. Então nos decepcionamos e já não reconhecemos mais quando Jesus anda conosco.
Quando você vai no versículo de número 28, e Jesus ele é sempre estrategista. Pensa, quem aqui já andou 11 quilômetros com Jesus, face a face, batendo papo? Irmãos, esses caras tiveram o privilégio. Não só andaram com Jesus, mas tiveram Jesus na sua própria casa. Olha que coisa fantástica. Versículo 28. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus faz charme. Jesus fez com que ia mais adiante. Ah, vocês vão ficar por aqui? Não, eu vou continuar então o trajeto. Versículo de número 29. Mas eles insistiram muito com ele. Não, fica conosco, não vá, fica conosco. Insistiram. Pois a noite já vem e o dia já está quase findando. Então Jesus entrou para ficar com eles. 30. Quando estava à mesa, olha isso. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Quando você come do pão, bebe do cálice, muita coisa se revela. Por isso que o inimigo te impede tanto de participar da Santa Ceia. Só que existe uma frase que mexe muito comigo aqui. No versículo de número 32. No versículo de número 32. Vamos ler juntos? Perguntaram-se um ao outro. Os dois discípulos começaram a se perguntar: não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos explicava as Escrituras? O que Jesus disse? Perdão, o que Cleopas estava falando com um amigo? Perguntaram ao outro: por que não estava ardendo o nosso coração quando ele falava conosco? O que ele estava dizendo é: por que não ardia o nosso coração como nas primeiras vezes que nós o ouvimos? Por que o nosso coração não ardia como nas primeiras vezes que nós o ouvimos? Por que nós não percebemos que era Ele? Por que eu não percebi que era Ele? Era essa a parada no momento. E você vai começar a entender isso com toda clareza. Para algo arder é preciso queimar. Para algo arder é preciso. Para algo arder é preciso. Mais alto. Para algo arder é preciso queimar. Você lembra do início da ministração que eu te disse? Que a composição do gelo é a mesma composição da água, no seu estado líquido. Lembra disso, sim ou não? E você e eu já fizemos essa experiência, ou de alguma forma já passamos por isso. Para que o gelo saia da composição sólida e volte para a composição líquida, ele precisa passar por uma pressão negativa ou uma pressão positiva? Positiva, porque agora tem que aquecer. E o fogo tem que subir. No nosso caso, geração Nutella, o micro-ondas funciona legal. Quando você quer esquentar a comida, você põe lá. O que o Senhor está falando comigo hoje, com você? Algo bem simples. Ouça o que eu vou te dizer. As pressões negativas mudaram o seu estado, mas não mudaram a sua essência. O mesmo homem, a mesma mulher que um dia chorou na presença de Deus, ainda está aqui hoje me ouvindo. A mesma pessoa que um dia teve o seu coração incendiado por Jesus e hoje não está mais incendiado, está aqui comigo da mesma forma. Talvez as pressões negativas te transformarem em alguém o quê? Frio, gelado e calculista. Talvez as decepções não fizeram mais você enxergar Jesus andando com você. E por causa disso você se tornou essa pessoa que você está agora, que você é agora. Mas quando Jesus ele te vê, quando ele te encontra,
Ele não encontra você no estado em que você está. Ele encontra a essência de quem você é. Olha para a pessoa que está do seu lado com muito amor e carinho, os músicos. Olha para a pessoa que está do seu lado com muito amor e carinho, com todo amor e carinho, de verdade, com todo respeito que você pode dar a ele, a ela. Olha para ele e diz assim: eu sei que você passou por muitas pressões negativas. Nós passamos. E eu sei que elas causaram em nós muitas mudanças. Mas nós ainda somos os mesmos. Podemos ter características diferentes, mas nós ainda somos os mesmos. Se você estiver do lado da sua esposa, estiver do lado do seu esposo, se estiver do lado do seu namorado, da sua namorada, você vai olhar para ele e vai dizer para ela, com todo amor e carinho, se você estiver do lado do seu pai, da sua mãe, diz: eu ainda sou a mesma pessoa. A mesma paixão, o mesmo amor, a mesma coisa existe. Só que hoje ele está em estado diferente. Mas algo precisa aquecer. E o que nos faz aquecer? É quando nós ouvimos a voz de Deus. O que aquece o nosso coração? É quando nós ouvimos a voz de Deus. Então o Espírito Santo vem e diz para mim assim: se hoje vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureçam o seu coração. O Senhor falou com você hoje, sim ou não? Não estou te ouvindo. O Senhor falou com você hoje, sim ou não? Então é você que tem que tomar a decisão de endurecer ou amolecer o seu coração. Existem coisas que Deus está falando para mim e para você. Não leva para frente, não, deixa, já está bom. Vamos resolver isso aqui. O melhor que eu tenho para você não está quando você anda sozinho com o coração endurecido. Pelo contrário, seu coração endurecido só trará para você o quê? Desgraça. Mas se você aceitar hoje, ouvir a voz do Senhor teu Deus e não endurecer o seu coração, hoje o Senhor ele diz: eu vou fazer com que você volte à alegria de quando você tinha no início. E ela será suficiente para quê? Para você caminhar com Cristo. Talvez por causa de angústias e decepções diversas, querido, acredite em mim. Nenhum de nós estamos imunes a isso. Tanto é que Jesus ele disse: no mundo tereis aflições, mas tenham um bom ânimo, eu venci o mundo. Deixa eu te dizer isso. A palavra aflição, ela significa o quê? Decepção. A palavra aflição, ela significa decepção. Então Jesus olha para mim e para você e diz assim: ei, no mundo é normal vocês serem decepcionados. Foi isso que ele disse: é normal vocês serem decepcionados. Mas ele diz: eu venci aquilo que te causa decepção. Eu venci aquilo que causa angústia no teu coração, que faz você endurecer o teu coração. Eu queria te propor algo, antes de encerrar essa palavra. Eu queria que você ficasse a sós com Deus, da sua forma, do seu jeito. O que tem te tornado insensível à voz de Deus? O que tem te tornado frio? O que tem te tornado calculista? O que tem feito você ter em si uma crença negativa? Talvez você está no senso comum: Deus não faz mais isso, Deus não age mais dessa forma. Mas hoje o Senhor ele tem coisa arada para fazer na minha vida e na sua vida. Eu queria que você ficasse a sós com Deus e respondesse para Ele: o que tem endurecido o seu coração?